Estamos ao vivo, recuperando o fôlego aqui, seguindo essa série falando sobre Jesus. E hoje eu gostaria de estar falando sobre verdade. Eu acredito que a verdade, ela não é relativa. Não acredito que a verdade é relativa. Mas acredito que a verdade é interpretativa. Sim. Nós precisamos interpretar a verdade. Estou aqui no escadão. Olha aí. E é engraçado, né? Há uns 30 anos, não, menos. Há uns 15 anos atrás, eu subi esse escadão aqui fácil. Com um fôlego só, com uma pegada só, com bolsas. Eu lembro que eu trazia compras, às vezes mochila, saindo da CSN, quando eu trabalhava lá. E subi isso aqui, às vezes, em 1 minuto, menos. Agora, eu continuo sendo a mesma pessoa, o escadão continua sendo o mesmo, com os mesmos degraus, mas agora já tem que dar umas paradas. Então, eu não acredito que a verdade, ela depende, né? A verdade, ela não é variável. A verdade tem que ser entendida e tem que ser interpretada. O que antes era uma verdade para mim, hoje não é mais. Jesus, ele se apresenta assim, como verdade. E uma das coisas que eu mais admiro em Jesus, quando ele fala que ele é a verdade, né? É que conta o relato bíblico que quando ele estava para ser crucificado, Pôncio Pilatos pergunta para ele, mas o que é a verdade? E aí Jesus se cala. E há uma convicção em mim, minha, né, pessoal, de que talvez se ele revelasse a sua verdade, aquilo que ele era, talvez Pilatos soltasse, ele não seria crucificado. E esse não era o seu propósito. Então ele se cala porque ele deixou para que a pergunta pudesse ser respondida pelo próprio Pilatos, que tinha a sua verdade, tinha a sua crença, tinha aquilo que ele acreditava. Mas por outro lado, a gente tem que entender o seguinte: a verdade, ela não é relativa, mas ela pode ser interpretativa, sim. Aquilo que é uma verdade para você pode não ser a verdade para a vida de uma outra pessoa. Depende das circunstâncias onde ela está, depende da condição que ela está. Aquilo que nesse escadão aqui, ó, que tantas vezes eu subia rápido, hoje eu não subo mais tão rápido. Eu continuo o mesmo, o escadão continua o mesmo, mas a verdade foi mudada, porque a interpretação dela mudou. Alguns fatores novos foram acrescentados. Então não há mentira, não há engano, mas houveram coisas que foram mudadas. A verdade é inegável. Eu gosto de uma única coisa na religião. Eu não sou muito fã de religião, mas tem uma coisa que a religião faz que eu gosto, que é o dogma. O dogma é uma verdade inegociável, uma verdade irrefutável. Na ciência nós temos isso como leis. Existem leis que são inalteráveis, como por exemplo a lei da gravidade, enfim, algumas outras leis aí, leis de Newton, que são leis que regem a questão do universo. Então existem verdades que são inegociáveis. Com Jesus muitas vezes é isso. Essa palavra dogma se apresenta para isso. Na religião existem dogmas, eles são irrefutáveis, não são questionáveis, são verdades absolutas. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: uma verdade absoluta depende da situação onde ela está sendo aplicada. Jesus, quando ele foi falar do adultério, eu acho muito legal, onde fala o seguinte: olha, mas está lá, Moisés falou que deu carta de adultério. E aí Jesus fala assim: olha, Moisés deu carta de adultério por causa da dureza do coração de vocês, mas está escrito, unirá homem e sua mulher. Ou seja, a grande questão é de que existe uma verdade única, mas existem situações em que a verdade tem que ser entendida. Não é que ela vai depender, mas ela tem que ser interpretada. Eu gosto muito disso. Jesus muitas vezes foi alguém que quebrou verdades. Havia uma verdade, por exemplo, na cultura judaica: mulheres não entram na sinagoga. Mas a palavra de Deus declara que um dia houve uma mulher que estava encurvada, já havia anos. Jesus chama aquela mulher para entrar na sinagoga, endireita aquela mulher e fala que a fé daquela mulher a salvou.
Jesus quebra uma verdade, ele quebra um protocolo. E tantas coisas que Jesus fez. Quando ele cura alguém no sábado, aquilo para a religião era uma verdade inegociável. Ninguém pode fazer nada no sábado. Aí Jesus fala, mas peraí, quando às vezes você perde aí o seu burro, seu meio de transporte cai no buraco, você não vai lá pegar? Então a grande questão é que uma verdade, ela não deixa de ser uma verdade, mas ela precisa ser interpretada. Ela precisa ser entendida no seu momento. Beleza? Que Deus abençoe sua vida. Vou continuar subindo escadão aí. Tentando encarar essa nova verdade. Deus te abençoe.